Outra deputada que ainda está com as redes sociais suspensas é Carla Zambelli. O ministro Alexandre de Moraes negou um pedido para reativar as contas da parlamentar. Zambelli teve os perfis nas redes sociais bloqueados no dia 1º de novembro. Na decisão, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, determinou ainda que as plataformas digitais enviem dados de responsáveis por contas que estão divulgando o conteúdo da deputada. Moraes quer saber quem criou esses perfis e investigar possíveis ligações com financiadores de atos antidemocráticos. Carla Zambelli divulgou um vídeo sobre a decisão do TSE. Vamos ver um trecho. Entre essas redes sociais está inclusive meu LinkedIn, minha rede profissional. E ele estipulou também uma multa de R$20 mil para cada vídeo que eu fizer, que eventualmente eu esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito ou a Justiça Eleitoral. Vamos ao debate. Raquel Landim teve acesso a essa decisão da Carla Zambelli, envolvendo a Carla Zambelli. O que você achou? Felipe, a argumentação do ministro Alexandre de Moraes é de que a deputada é uma reincidente nos ataques ao Estado Democrático de Direito. Quando você conversa com os especialistas nessa área, é um debate muito grande que está colocado no Brasil e que vai ser preciso tempo e distanciamento para a gente conseguir avaliar os impactos práticos disso. Os defensores do que está sendo feito hoje, dessas decisões que o Moraes tem tomado, de suspender perfis em redes sociais, às vezes até decisões mais drásticas de suspender grupos de conversa em WhatsApp, em outras redes, estão baseadas, né, naquela determinação que ele tomou ali pouco antes das eleições, e quem defende está dizendo, olha, essas pessoas estão se organizando para fazer um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Isso é muito grave, isso precisa ser detido. Esse é um ponto. Por outro lado, a gente também vai ter que avaliar o precedente que isso está gerando, porque são decisões muito duras e que podem ser utilizadas e gerar jurisprudência para serem utilizadas de outra forma lá na frente. Então, é realmente delicado, complicado para se olhar caso a caso, e eu já disse isso algumas vezes, acho que o Brasil, em algum momento, ele vai virar um estudo de caso de como foi esse combate, ainda está sendo, né? Porque o TSE, eu ia falar como foi o combate às fake news nessa eleição presidencial, ainda está sendo, porque o TSE está entendendo o período das eleições como até a diplomação e, eventualmente, até a posse, por conta, inclusive, dos conflitos que a gente teve, das manifestações em estradas, etc. Então, é isso, você tem um fator agravante importante que está gerando essas medidas, que é os atentados ao Estado Democrático de Direito que estão sendo feitos, é fato, e você tem precedentes graves gerados de bloqueios à liberdade de expressão. É um balanço delicado. Antes de jogar para o Calejão, deixa eu ouvir aqui a professora Samantha a respeito dessas medidas. É claro, sim, que cada caso é um caso, mas como é que você avalia esse tipo de relação do Tribunal Superior Eleitoral, do Alexandre de Moraes, às vezes vem como decisão do Supremo Tribunal Federal também, principalmente aí em relação aos bolsonaristas nas redes sociais. A gente sabe, Samantha, que a adaptação do arcabouço legal do país a essas novas ferramentas tecnológicas e a exploração política que é feita delas, ela é uma adaptação bastante ruidosa, naturalmente. Mas aí você tem, evidentemente, uma margem para comentar eventuais excessos de todos os lados, dependendo do caso. Como é que você avalia? Bom, eu tenho uma posição absolutamente contrária às decisões tomadas no sentido de limitar as redes sociais ao bloqueio, porque analisando do ponto de vista exclusivamente jurídico da nossa Constituição, a nossa Constituição é uma Constituição que prima pela liberdade de expressão e expressamente proíbe censura e licença, e não coloca nenhuma exceção nesse sentido. Isso não quer dizer que a pessoa que se expresse não tenha responsabilidade, só que os limites estabelecidos são os limites dentro da própria Constituição, quais sejam proibição do anonimato, direito de resposta, indenização por danos morais e materiais, calúnia, difamação, injúria. Quando a gente vê o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal constitucional, que deveria zelar
pelos direitos e garantias fundamentais, é sabido que a teoria dos direitos fundamentais não permite nem que a lei restrinja esses direitos fundamentais, quiçá uma decisão judicial. E aí, com um agravante, a gente está falando de parlamentares que, na realidade, pela própria Constituição, desfrutam de uma liberdade de expressão maior do que qualquer cidadão, porque eles têm a imunidade parlamentar quanto às suas palavras, votos e opiniões. Ainda que essas opiniões sejam contrárias ao Estado democrático de direito, né, ela ainda está no mundo das ideias. E a maneira de punir não é censurando, pode ser talvez encontrando um equilíbrio de multa, qualquer coisa assim, mas proibir a expressão, eu acho que foge ao nosso ordenamento jurídico, ao que estabelece a Constituição e a função do Supremo Tribunal Federal, que deve ser o de guardião dos direitos fundamentais e não o contrário. Outro aspecto, e principalmente no que diz respeito à imunidade parlamentar, porque a Constituição dá mais liberdade de expressão para os parlamentares, porque justamente cabe a eles, muitas vezes, fazer a função de oposição. E, para isso, muitas vezes, eles devem usar palavras mais drásticas e, enfim, exercer essa oposição, porque a democracia é um regime onde prevalece a maioria, mas não se mata a minoria, tá? Até porque a minoria de hoje pode ser a maioria de amanhã. Um outro aspecto que me chama muito a atenção, e aqui não é uma crítica à pessoa dos ministros, o Supremo Tribunal Federal é um órgão colegiado. Ao meu ver, as decisões têm que ser tomadas por maioria e não em decisões monocráticas. Quem toma a decisão monocrática é o juiz de primeira instância, mas da decisão de um juiz de primeira instância cabe recurso para a segunda instância, para o STJ e para o STF. Eu vejo, do ponto de vista formal, e aí concordo com o que ela falou, não é julgando aqui esquerda, direita ou mérito, é a forma. Isso é um precedente perigoso. Até porque a gente viu votos de ministros, o próprio ministro Carmen Lúcia, que num voto estabeleceu que cala boca já morreu. E aí vota no TSE a favor da censura, a censura nesse caso. O tribunal não pode, um tribunal como o Supremo Tribunal Federal, como o TSE, ele não pode julgar caso a caso, ele tem que julgar a teoria, ele tem que julgar a forma. Podemos limitar a liberdade de expressão ou não podemos? E não estabelecer uma tabela de valores. Então, eu vejo com muita tristeza esses ataques à liberdade de expressão, porque eu acho que contrariam frontalmente o que estabelece a nossa Constituição, ainda mais quando se tratam de parlamentares que desfrutam de imunidade. Ao meu ver, isso se aplica às redes sociais. Muito obrigado, Samantha. A Samantha citou calúnia, injúria, difamação. São crimes contra a honra. Então vamos pensar aqui o que faz o cidadão comum quando ele se sente atingido por um desses crimes. Obviamente a justiça vai julgar se isso de fato ocorreu. Ele entra com um processo, chama os seus advogados, os advogados analisam, acham que tem possibilidade de ganho de causa e entram com um processo. O que a gente está vendo é uma coisa um pouco diferente, porque são pessoas que estão atingindo, pelo menos de acordo com a visão do Tribunal Superior Eleitoral, eventualmente do Supremo Tribunal Federal, esses tribunais superiores, que aí tomam medidas, muitas vezes consideradas gravosas, contra essas pessoas diretamente. Então, é um outro tipo de procedimento que, obviamente, causa maiores ruídos. E há esse enquadramento, que muitas vezes também é sensível, de que aquela declaração está incentivando um golpe de Estado. Quer dizer, isso seria, Calejão, uma excepcionalidade que justificaria esse tipo de remoção? Quero só deixar claro que num processo normal, quando a pessoa é atingida por crime contra a honra, é possível você pedir a retirada da postagem do ar, e isso já acontece no Brasil há décadas. Claro. Né? Mas depende, claro, de todo o processo judicial. Agora, nesse outro campo de cidadãos e parlamentares confrontando decisões, votos, condutas de tribunais superiores e de seus ministros, como é que você avalia todo esse ruído que está acontecendo? A tua síntese é perfeita, na minha opinião, Felipe. Eu acho que é exatamente isso. A tua síntese é perfeita. Veja, você tem um estado de coisas determinado no Brasil. Veja, o Estado republicano, democrático de direito, é uma conquista. Ele acontece histórica e culturalmente. E ele surge, a função do direito é pacificar a sociedade. Então, não por acaso você tem um Estado democrático de direito que exerce essa função. Se você tem uma parlamentar eleita que vem a público, grava um vídeo e se propõe a subverter os valores republicanos da democracia brasileira, incitando abertamente as Forças Armadas a cometer um golpe, porque é disso que se trata,
ela nem deixa isso em meios termos, entende, Felipe? Ela se articula efetivamente de uma maneira muito aberta nesse sentido, de pedir um golpe de Estado e que os militares deveriam agir. Evidentemente, isso caracteriza esse Estado específico ao qual você se refere na sua síntese. É óbvio que, em alguma medida, você precisa ter essas determinações. Isso está tipificado em lei. Você tem a Lei 14.197, tipifica os crimes contra a República. Veja, por exemplo, como outros países democráticos do mundo tratam essa questão. Veja como, por exemplo, os Estados Unidos tratam essa questão. Se você incorre no crime que eles consideram de traição e Sedition Act, se você propõe abertamente que se subverta o jogo republicano nos Estados Unidos, você vai ser imputado com crime de traição. Esse crime pode ser punido com a pena capital ou prisão perpétua. Então, evidentemente, eu não estou sugerindo isso aqui, eu estou dando um exemplo de que o ordenamento jurídico de um outro país, que com frequência é tomado como referência, se organiza, e esses parlamentares que incorreram nesse tipo de delito, a meu ver, esse tipo de medida aqui, eu concordo com a Raquel, é drástica, é séria, precisa ser tomado com muita cautela e pode abrir um precedente complicadíssimo que a gente tem que discutir, mas você tinha ministros da Suprema Corte sendo acossados, sendo agredidos, enfim, tudo isso tem que ser considerado com muita seriedade. Infelizmente, a gente só tem 30 segundos. Você quer resumir tudo com uma frase? Perdão. Eu resumo em 30 segundos. O Brasil tem uma dívida democrática com o ministro Alexandre de Moraes. Se nós tivemos uma eleição relativamente tranquila, foi graças à sua ação firme no STF e depois na presidência do TSE. Temos uma dívida histórica para com ele.